Salve, salve, Lifeaholics! Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Vida Melhor Assim. Eu sou o Edu Cozendei. Eu sou Renan Cirilo Alves, @ReCirilo em todas as redes sociais. Estou muito feliz de estar conhecendo mais um convidado que tem uma história incrível para contar pra gente. Particularmente ainda não conhecia, então, Ricardo, seja bem-vindo aí, ó. A Vida é Melhor Assim. E Edu, sei que trouxe aí a indicação, eu vou deixar contigo essa missão aí de apresentar o Ricardo pra gente. Rapaz, a lista é grande, tá? Ah, é? Fala 15 só, então. Além de amigo, remador, né? Ricardo é atleta de muitos anos, professor de pós-graduação na área de nutrição. Depois ele vai detalhar melhor, né? Pós-graduado em nutrição esportiva, jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu também. É mesmo? A lista é grande. A lista é grande, né? Marido de remadora. É isso aí, né? cara. Acorda todo dia cedo pra estar ali na praia. É um que merece o selo Lifeaholic também, que tá ali todo dia. Com certeza. Pode completar a apresentação aí. Faltou algo que você queira colocar pra gente? Ator. É ator pois também? Tem essa história também, mas isso aí é para um outro podcast, né? Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês, Renan, Edu, obrigado pelo convite. Compartilhar algumas informações aí, né, cara? Umas histórias aí, falando da minha história, né? Porque, na verdade, a vida é melhor assim, né? A gente vivendo as histórias, curtindo os momentos e fazendo amigos durante o caminho aí. Bacana. E o esporte sempre traz amigos. Exatamente, cara. Um dos grandes valores, né, do esporte é essa possibilidade de juntar pessoas, né? Juntar objetivos, enfim, fazer amizade. Bem bacana. E uma coisa que acontece é que eu, por muito tempo, também fui lutador de jiu-jitsu, né? Cheguei a faixa marrom e, em determinado momento, comecei a escalar. E aí eu comecei a perder os meus amigos, né? Poxa, agora, cadê o Renan? Renan tá na montanha. Cadê o Renan? Tá escalando. Final de semana, fazer um churrasquinho? Não, vou escalar, que é o final de semana que tem pra fazer as atividades. Porém, o ciclo de amizade ele vai se renovando, né? Então, os melhores amigos hoje que eu tenho, né? Ou pelo menos os mais próximos, são aqueles que eu conquistei na montanha. Então, eu já tive por muitos momentos a autossuperação, conquistar o cume de alguma montanha e também a autossuperação social de conquistar muitos outros amigos. E aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, sabe o seguinte, quando você começa em determinada modalidade, né, eu remo, o Ricardo rema também, né, você tem que estar na praia às 5 horas da manhã, então você começa a se juntar com aquelas pessoas que não vão sair na sexta-feira à noite, né? Verdade. Aí você vai sair no sábado à tarde, né? Porque você não aguenta ficar acordado até muito não aguenta ficar na rua até muito tarde também. Então você acaba, isso é na canoa, no triatlo, na corrida, qualquer grupo, né? Eles vão se juntando ali. E aí, Ricardo, falando de esporte, né? De jiu-jitsu, de canoa, né? Como é que foi sua iniciação no esporte? Desde quando que o Ricardo pratica? Então, essa história é longa, né, cara? Eu comecei, assim, por uma influência muito grande do meu avô. Meu avô foi remador olímpico, né? Meu avô baiano. Só pra você ter ideia, meu avô atravessava Salvador para Itaparica nado. Ele fazia travessia de longa distância e era remador. E sem óculos, né? Naquela época, cara, meu avô nasceu em 1912. E qual que era a distância? Qual que é a distância? Assim, eu não sei, mas eu lembro desses relatos. Quanto tempo ele ficava no mar nadando? Cara, eu lembro que eu atravessei de ferryboat e demorou. Era muito, cara, era muito tempo. E aí eu comecei no remo olímpico, né, com 7 anos de idade. Eu sou carioca, eu comecei a treinar no Clube de Regatas de Guanabara. E concomitante com o remo, eu comecei a fazer judô. É muito comum, né? O judô para questão de disciplina, etc. É muito legal para criança. E eu comecei a fazer judô na escola. Coincidentemente, o meu mestre, meu sensei do judô, ele era atleta olímpico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. E me levava eventualmente para fazer uns treinos lá. Eu sempre fui um pouco, não era uma criança muito pequena, e me levava para fazer uns treinos com os adultos, etc. E eu já conhecia algumas pessoas do remo, né? Alguns garotos do remo. E aí, ao mesmo tempo, eu fui federado no remo e no judô pelo Clube de Regatas do Flamengo. Só que chega uma hora, né, cara? Vocês sabem que a rotina de treino do remo é muito complicada, é muito cedo, né? Para uma criança ainda. Informação e tal. Cara, eu fiz remo dos meus 7 até os quase 12 anos de idade. Era bem puxado, assim, porque eu acordava muito cedo, aí eu treinava, depois ia pro colégio, e voltava, estudava inglês. Escola, né? Era antes do colégio, antes da escola. E aí chegou uma hora que eu optei por seguir no judô.
e me graduei na faixa preta de judô pelo Flamengo. E depois eu fiquei um tempo, né, fora de luta, né, com algumas lesões, enfim, a gente pode vir falar disso no outro momento. É inerente a cada esporte, cara, né? Não sempre tem vai jeito, acontecer. cara, não tem jeito. Assim, eu sempre digo que o custo do organismo para as modalidades de contato, para as lutas, é um custo muito alto, né? Cai, leva queda, muito trauma, enfim. E aí, quando eu parei de treinar judô, né, por questão de estudo, uma série de coisas. E aí, quando eu voltei pra luta, eu descobri o jiu-jitsu. Isso foi, sei lá, há muito tempo atrás, né, cara? Eu acho que eu comecei a treinar jiu-jitsu em 91. Foi 1991. Tem bastante tempo. Eu sou da segunda geração de faixa preta do Carson Gracie. Caramba! Né, o meu mestre era aluno, né, do Carson Gracie. E aí, enfim, eu comecei a treinar com ele. Da segunda geração de faixa preta do Carson, Cara, eu vou te falar que história, cara. Assim, era aquele auge do jiu-jitsu no início dos anos 90 no Rio. Aquela rixa do surfista com o jiu-jitsu. Cara, jiu-jitsu com luta livre. Enfim, é uma loucura, cara. E aí, de 91, né, eu comecei já comecei a treinar, sempre competindo, porque já tinha uma base do judô, né, então sempre competindo, assim, da faixa azul, da faixa branca, né, que naquela época nem tinha tanto campeonato de faixa branca, mas da faixa branca, faixa roxa, eu ganhei tudo, assim, naquela época no Rio. Campeonato brasileiro estadual, brasileiro de equipe, já foi pan-americano, enfim, uma série de títulos aí dentro do jiu-jitsu. E foi a modalidade que eu pratiquei durante mais tempo na minha vida, né? Eu me graduei da faixa preta em 2002 e até quando eu morei no Rio, né? Depois eu me mudei aqui para o Espírito Santo, eu continuei treinando até mais ou menos 2014, quase 2015. Aí foi quando eu pendurei o kimono. E logo na sequência aí descobri a canoagem, né? A canoa havaiana. Pendurou o kimono, mas não atividade física, né? Nada, pô. Né? E aí, concomitante a isso, você realizava mais quais atividades, junto com... Cara, então, na época do judô, assim, nos anos 80 você não tinha, né, estratégias, metodologia de treinamento voltado para o esporte como a gente tem hoje em dia, né? Por conta desse cenário do jiu-jitsu nos anos 90, eu treinava boxe, né, e fazia complemento com preparação física, né, treinamento de força, né, musculação, etc. E aí eu vim começar a ter contato praticando de fato, né, uma modalidade um pouco mais a sério, né, com treinamento que evoluiu muito aí ao longo dos anos, né, já na canoagem depois de bem mais velho, entendeu? Mas, cara, é fundamental o complemento entre as atividades. Assim, hoje em dia eu trabalho com esporte, né, e a gente precisa desse link, assim, da atividade principal, né, seja uma modalidade de endurance, o triatleta ele precisa fazer treino de força, o atleta de luta precisa fazer uma preparação física, um treino complementar de mobilidade, etc, para ter uma longevidade maior no meio do esporte, né? E a gente observa isso, é nítido, né? A gente vê atletas hoje em dia com a idade mais avançada performando em altíssimo rendimento. Então é fundamental esse link aí das atividades. O próprio Edu, acho que é um exemplo disso, né, Edu? Você... Alta performance, não. Não, mas eu digo no sentido de que você... Eu sou teimoso. Você tem a prática de várias atividades como uma complementando a outra, exatamente, né? Você acha que eu não vejo, mas eu tô olhando seu Instagram, eu vejo você remando, vejo você correndo, fazendo várias atividades em paralelo. Então, e isso me lembra um pouco a época que eu comecei a escalar, porque também praticante de jiu-jitsu, o meu joelho era detonado. E eu pensei, poxa, como é que eu vou praticar escalada, que é um esporte que depende tanto das pernas, e como é que eu vou escalar? E aí, de alguma maneira, ele começou a fortalecer alguns outros músculos ali na minha perna, que meu joelho não doeu mais. Eu pensei, poxa, realmente uma coisa ajuda a outra. Aí, a pegada no jiu-jitsu ajudava na pegada da escalada, né, para ter ali a força física para fazer as ascensões necessárias, e a elasticidade, a flexibilidade que eu desenvolvia com a escalada, eu levava também para o jiu-jitsu. Né? Então, é muito interessante essa combinação. E né? É engraçado, o Renan, que eu também tenho uma história muito similar, né, cara? As diversas lesões, né, que o atleta de luta, ele é suscetível, né? Sim. A minha última grande lesão foi em 2007.
4 cirurgias no joelho. E aí, no pós-operatório dessa lesão mais grave que eu tive, eu comecei a pedalar, fazer aula de spinning. 2, 3 aulas de spinning, comecei a pedalar na rua, etc. E aí, foi aí que eu descobri, na verdade, o endurance, né? E é engraçado como a gente, ao longo dos anos, a gente vai meio que mudando, o corpo vai se moldando, se adaptando, né, para um novo perfil de atividade, né? Hoje em dia, você olha quem me vê assim fala, pô, esse cara não faz atividade de endurance, não fica 6, 8 horas remando numa competição, né, pelo nosso volume e tal, mas é engraçado como o organismo, nós somos capazes de ir sendo submetido a essa adaptação aí ao longo do tempo. Mas olha só, eu vou puxar aqui se é a adaptação ou é a busca por algo, porque assim, você falou de competição quando era criança, tá? Depois adulto, jiu-jitsu. E como muitas pessoas estão nos ouvindo agora, assistindo, né? Cara, a gente vai mudando, a gente vai envelhecendo, né? A gente vai passando por etapas. Ficando mais experiente. Mais experiente. Vai evoluindo, né? E cabe a gente ter essa expertise e saber, cara, não consigo mais fazer isso, mas consigo fazer isso. Não consigo ir mais aqui, mas eu consigo ir por aqui. Isso é o conhecimento do corpo. É o entendimento, né? Das limitações, né? Até onde você pode ir. É. E aí, falando o seguinte, isso tudo a gente tá falando desde que a pessoa pratique atividade esportiva. Sim. Né? E o nosso programa aqui é justamente isso. Então, cara, qual que é a importância que você vê hoje da atividade física, independentemente do jiu-jitsu, da canoagem, da escalada, né? Como que é isso hoje? Como que o Ricardo hoje vê isso na vida dele? Pra além do físico, né? Para além do físico, corpo e mente. Então, eu às vezes até tenho um pouco de dificuldade de desvincular esse pensamento do Ricardo profissional e do Ricardo pessoa comum, digamos assim, não profissional, né? Porque eu trabalho com isso. E o que a gente tem hoje, né, enfim, pesquisas, etc., fazem essa conexão, fazem essa referência do bem-estar, da melhora na produção hormonal, da melhora na adaptação do sistema cardiovascular, cognição, pensamento. Então, hoje em dia, já se tem muito bem definido, é muito ponto pacífico dos benefícios da atividade física para o bem-estar, para que a pessoa consiga ter um conceito que a gente usa muito, né, de vitalidade positiva. O que é isso? É você se relacionar com o ambiente, com outras pessoas, com aquela atividade física, com a sua família, de forma positiva. Se relacionando positivamente, você consegue performar no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, né, com a sua família, na sua profissão e por aí vai. Então é importantíssimo, cara. Hoje em dia eu me considero um lifeaholic. Eu não me vejo sem praticar atividade física e de forma consistente, né, ao longo da vida, né? Que é o mais interessante. E essa experiência que você falou, né, e essa consistência, né, é muito legal o ponto que você colocou de a gente ter esse convívio do dia a dia, né, e observar as coisas que estão acontecendo ao redor da gente também, né. Eu costumo dizer, a gente que acorda cedo, às vezes eu nem tanto para ir remar, mas a gente tem um privilégio absurdo, né, eu falo assim, só vê as coisas quem sai de casa, né, só vê o sol nascer quem acorda 4 horas da manhã. Né? Então, às vezes eu posto umas fotos, cara, que lindo, acorda cedo, vai pra praia e tá lá. É isso aí, cara. O negócio tá lá, é só você ver. É só ir ver. Poxa, nem me chama, e quando chama, hoje não. E aqui, até um parênteses, né, se depois a gente achar que vale a pena deixar, deixa. Eu tenho um vizinho que olhou pra mim, a gente tava conversando no prédio, e falou assim, pô, você tá sempre bronzeado, bicho, que moleza, hein? Não, aí eu falei, não, você tá sempre bronzeado. Eu falei assim, cara, eu vou à praia todo dia. Aí eu falei assim, porra, que moleza, você quer ir? Aí ele falou assim, não dá tempo, não dá, eu saio de casa 15:05. Aí ele, oi? Eu falei assim, mas 6:30 você tá em casa. Aí ele, não dá. Eu falei, não, então não é que não dá, né? Você que... E é engraçado também, cara, porque nessa transição do jiu-jitsu pra canoa, é curioso o modo como eu comecei a remar, né? Porque os treinos de jiu-jitsu normalmente eram à noite. Então você chegava em casa no final do dia, sei lá, 10, 9:30, 10 horas da noite, pilhado, lá em cima, né? Renan né? sabe o que eu tô falando. Pilhadaço. Aí você ia dormir, sei lá, 1h da manhã. Como é que acorda cedo? Chega 10 horas em casa, vai dormir 1h da manhã. E quando me convidaram pra ir a primeira vez, eu falei, cara, não vou conseguir, porque eu não consigo acordar cedo. Aí a pessoa insiste, não, cara, vai. E exatamente isso aí, nessa linha que você falou, Edu. Cara, tem que se impõe o desafio, né? E vai. E você vai ver que vai dar certo, cara. É bem legal. E você hoje, Bob, depois a gente vai falar mais sobre isso,
né? Que ele Bop, fala... né? Bop. Bop, Ricardo. isso, né? Depois ele explica por que é piada Bop. interna agora aqui? Não. Como é que é? Tá vendo? Parênteses aqui. Porque Ricardo participou do filme Bop, Tropa de Elite. Né? Ele era um dos soldados do Bop, então a gente chama ele de Ricardo Isso Bop. é outra história. Olha aí. Mas o cara é ator também? Muita história. Muita história, Muita né? história. Tá vendo só? Então, quando... Mas aparece mesmo ou não? diálogo, Aparece, conversa. fala e tudo, mas Ó, então você tá vendo agora aqui a imagem dele. Vou botar a foto lá. Pode procurar lá na Procurar o dele. frame lá certinho. Tá vê, lá. segue e não peça pra sair. Boa. Mas ia falando desse lado profissional que você estava colocando, o Ricardo, ele tá colocando como profissional, não é que ele seja um remador profissional, ele é um profissional da área de nutrição, Isso. né? Então, como que você vê hoje, Ricardo, assim, você estava falando do ciclo, né, da prática, do fortalecimento, e eu acho que a nutrição forma essa tríade, né, esse pilar que não tem como fugir disso, né? É lógico que não é todo mundo que tem condição de ir para um nutricionista, não é todo mundo que tem condição de estar nos seus suplementos, né? Sim. Mas você tem a importância da nutrição hoje, né? Ah, cara, a gente não consegue... Às vezes eu pergunto assim pro aluno, enfim, quantas pessoas você conhece que comem, que precisa comer? Então todas essas pessoas precisam de um direcionamento sobre como fazer isso da forma correta. Não necessariamente procurando, né, um profissional de nutrição. Cara, hoje em dia a gente tem uma série de veículos de informação, né, até mesmo com embasamento, com seriedade. Tem muita porcaria também, né? Sim, então podemos... a internet tá aí. Aí. Mas se a pessoa quiser, ela consegue um nível de informação que vai auxiliar, né, pelo menos no norte em relação à nutrição. Cara, rendimento físico, performance esportiva, sem o suporte nutricional, hoje em dia a gente pode desconsiderar que esse indivíduo vai de fato conseguir desempenhar bem o exercício físico. Se a gente pensa em qualidade de vida, talvez na mesma linha, talvez com menos intensidade, né, em relação a essa necessidade desse suporte nutricional. Mas uma outra analogia que eu sempre falo, quem está assistindo a gente, qual o tipo de gasolina que você vai colocar no seu carro para andar? Você vai colocar aquela gasolina suja, com uma baixa qualidade? Não vai. Quer pagar mais barato ou você quer qualidade? Exatamente a mesma coisa, cara. Então você precisa se conectar, né, colocar para dentro do seu organismo aqueles nutrientes, aquelas substâncias que vão favorecer não só o seu desempenho ali durante a atividade física, mas no seu dia a dia, né? Isso aí é fundamental e hoje fala-se muito isso. E é engraçado que a gente, né, junto com o corpo docente, né, os meus amigos que são professores também, a gente fala muito da importância desse equilíbrio, sabe? Tem um conceito que a gente fala dentro da nutrição, assim como tem no treinamento, de periodização nutricional. Tem periodização de treinamento, não tem? Ora, mas uma intensidade maior, volume maior, ciclos, né? Ciclos de preparação, ciclos de periodização, e exatamente a mesma linha de raciocínio quando você olha para a nutrição. Então, você mantém um padrão de equilíbrio e faz uma programação específica para aquelas... se é uma pessoa que faz atividade física com fins competitivos, naquela competição específica você faz ali um período de preparação mais focado, etc. Porque, cara, todo mundo precisa desconectar. Nem um atleta de alto rendimento, aquele atleta olímpico, né, atleta de nível competitivo mundial, fica ali o ano inteiro rendendo, performando em alto rendimento o tempo todo, num controle rigorosíssimo, né? Vamos fazer uma analogia aí de uma máquina, um carro, né? Exatamente. Nenhum carro fica ali o tempo inteiro no giro alto, no giro alto, giro alto, senão daqui a pouco ele para, né? Hoje em dia, as pesquisas vão evoluindo, né, cara? E hoje um dos pontos principais dentro da nutrição voltada para o treinamento físico, para a performance esportiva, é o processo de recuperação. Se a gente for parar para pensar o quanto o organismo é exigido durante aquela sessão de treinamento, né, Edu? A gente estava conversando, poxa, eu fiz um treino na semana passada, muito intenso e tal. Durante aquele período onde o organismo está sendo submetido a uma agressão, entre aspas, né, o exercício nada mais é do que uma agressão. Sim. Você libera uma série de substâncias que vão promover inflamação, você libera radicais livres, né, que é os que a gente chama de estresse oxidativo.
dependendo da intensidade, do tipo de atividade, você promove microlesões ali naquela estrutura, seja no tecido muscular, na articulação, por exemplo. E aí depois, você precisa recuperar essa máquina para entrar depois numa nova sessão de regenerar, estímulo. Né? Exatamente, é o que a gente fala de remodelamento, reparo tecidual, etc. Por isso que hoje em dia prioriza-se, foca-se muito nesse processo de recuperação do atleta, do praticante de atividade física, né? É um dos principais pontos e sem, assim, não deixando de falar, numa adequação durante aquelas 24 horas do dia, porque, sei lá, você pega um atleta de altíssimo rendimento que ele treina mesmo atividade propriamente dita ali, no máximo 4 horas por dia. Depois ele vai fazer uma outra coisa complementar, fisioterapia, etc. Mas pessoas normais igual a gente, né? Cara, no máximo 1 a 2 horas de treino por dia, né, como rotina de consistência. O que a gente tem na literatura científica é que o indivíduo que tem, ao longo da semana, mais de 10 a 12 horas de treinamento ao longo de uma semana, já pode ser considerado um indivíduo que faça atividade com uma relativa consistência, com uma consistência bem interessante. Isso, mas e os intervalos disso são considerados também? Então, é por isso que é importante observar essa distribuição ao longo das 24 horas do dia, né? Tem modalidades onde é interessante ter uma divisão dessas sessões de estímulo ao longo do dia. Você pega as modalidades de endurance, o triatlo, por exemplo, o cara faz normalmente o treino de água, né? Os treinos da modalidade especificamente no período da manhã, e aí vai complementar com alguma outra coisa lá no final da tarde. Nada de manhã, musculação à tarde, corre no outro dia, vai pedalar no céu. E nesses intervalos, você precisa trabalhar, enfim. Então, você tem que alimentar essa máquina de forma inteligente, de forma eficiente. E é esse ponto que a gente vai entrar agora, Bob, dos intervalos que as pessoas precisam trabalhar, né? Verdade. Tem alguns amigos que ainda brincam que o trabalho está atrapalhando o treino. Né? Exatamente, eu vi isso essa semana. Hoje a gente está, a gente conversando aqui, né, sobre a prática, né, e a vida é melhor assim, é justamente isso. Pessoas que conseguem conciliar isso tudo, o trabalho, né, o treino, a família, o lazer, né, que chegou num ponto que a gente não quer abrir mão das coisas, né. E pô, o Ricardo, a gente conversando aqui, sabe que ele é um profissional de nutrição, ele atende consultório, ele é professor de pós-graduação, que agora não está mais online, voltou a viajar. Está começando a retomar. Está começando a retomar as faculdades pelo Brasil, que a gente fica acompanhando, né, o treino, né, reunião de trabalho, né, lançando novos produtos no mercado. Opa, olha, já. E como é que o Ricardo consegue conciliar isso tudo? Porque a gente ouve, Ricardo, quando a gente conversa com algumas pessoas, né, assim, pô, se eu tivesse tempo eu ia fazer isso também. Né? E a gente sabe que, cara, que se você tem disciplina, você tem tempo. Né? Esse é o meu lema. Né? E não é todo dia que a gente quer ir também, mas a gente vai na raça. Exato. Então, assim, como que é o dia a dia do Ricardo hoje? Como é que é essa organização? Como é que é a sua falta de tempo? Então, cara, eu sou um lifeaholic. Já começa por aí, né? É engraçado o quanto as modalidades de endurance, ao mesmo tempo que elas exigem, elas te roubam. Às vezes rouba um pouco da vida social, né, com outras pessoas fora daquele nicho, mas ao mesmo tempo, além de ela te exigir demanda de tempo, ela e te roubar às vezes da vida social, ela te oferece N benefícios. Um deles é essa disposição, esse vigor físico aí já no início do dia. Só para você ter ideia, um dos pontos, né, que fez a gente, acho que todo mundo se readaptou nesse período de pandemia, etc, né? Exatamente. Cara, antigamente eu viajava quase pelo menos 2 a 3 finais de semana por mês para dar aula. E agora eu, com o online, né, eu tenho a possibilidade de treinar antes de dar aula. E eu dou aula o dia inteiro no final de semana, sábado e domingo. Então eu faço questão de treinar. Porque quando eu não treino, cara, o seu dia, primeiro, ele demora a passar. É muito doido isso, né, cara? Você gasta tempo lá na atividade física, mas você faz 1000 coisas, aí você olha assim, cara, meu dia, já finalizei as minhas atividades do dia, né? É uma questão de planejamento e tem que querer, né, cara? Se você quer e você foca naquilo, você se concentra naquele objetivo, eu acho que isso, o esporte ensina muito isso pra gente, né, cara?
e as lutas, né? O judô, a disciplina do judô, a segurança que o jiu-jitsu, por exemplo, né, Renan, traz pra gente. E você vai se moldando ao longo da vida, entendendo as limitações, evoluindo, se planejando, e vendo que, cara, se você quer, você vai colocar aquilo ali como objetivo. Eu vi uma vez não é um podcast, né, mas um dos episódios do TED Topics, falando sobre, eles falavam o seguinte, The Power of Endurance, o poder do endurance. O que é? Qual a grande sacada do endurance? Se você entrar numa sessão de treino, Edu, vamos fazer uma volta na Ilha de Vitória aqui. Você sabe que você tem 32 km para remar. Se você, ao entrar na água para começar a fazer seu treino, você ficar pensando assim, putz, eu ainda tenho mais 32, ainda tem mais 31, ainda tem mais... Sabe? Você tá se preocupando. E olha que interessante, se você se concentrar naquele momento que você tá ali agora, naquela distância ali, viver curta, aquele momento ali, e faça o seu melhor. Acho que até já é uma dica, né, cara? Sim. Faça o seu melhor ali naquele momento, foca no momento, que o momento seguinte vai ser bom. Isso aí. Entendeu? E você vai conseguir. Eu até fico emocionado. Mas é verdade, cara. Mas foca naquele momento. Se você quer, você vai conseguir chegar no teu objetivo, mas tem que planejar. Se não planejar, não tem jeito. Mas esse planejamento que você tá falando, e essa minha pergunta, é pelo seguinte, quando a gente fala, de 32 km de volta à ilha, de triatlo, de endurance, ainda tá um pouco distante para as pessoas, né? Mas eu acho que o objetivo nosso aqui é que, cara, caminhar 3 vezes por semana na praia já ajuda muito. Já né? Eu achei muito bacana, muito bonita essa fala sua, né? De viver aquele momento. E eu lembrei de uma vez que eu estava caminhando na praia, né? E teve uma época que eu caminhei bastante, né? Aí eu aguentava caminhar 4 km por dia. Depois passei a caminhar 5, 6, 7 e já estava caminhando 10 km por dia. Isso 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? E ok. E teve em um dos momentos, eu escuto muito podcast. Então é um momento que eu tenho ali para ouvir conteúdo, para aprender alguma coisa e tal. E um determinado dia eu tava um pouco mais desgastado, dormi um pouco mais tarde, acordei cedo, né? E naquela caminhada eu senti que o meu corpo tava exigindo um pouco mais, né? E eu falei, puxa, tô cansado, tô na metade do caminho. Como é que vai ser agora? E eu não sei por que cargas d'água, acabou que eu acabei ouvindo uma música, né? E aí um trecho de uma música, na verdade, um programa, não lembro qual programa que era, mas era um trechinho de uma música e, enfim, era uma música que era alto astral, sabe? Eu falei, quer saber, deixa eu colocar aqui no streaming de áudio aqui, deixa eu ver se eu acho essa música. Achei a música e coloquei e eu comecei a viver aquela música ali, sabe? A batida, e quando eu vi era uma música... eletrônica, né, de house comercial, eu já tava caminhando na passada da música, já aumentei, né? Isso, a batida ali já tava... Batida. Eu já fui DJ também, tá? Só pra dizer. Vai cavando. Muita história. Vai cavando. E aí, cara, eu me vi e falei, cara, olha que interessante que é. E depois eu fiquei sabendo aí, vocês podem me dizer se é verdade ou não sei, não pesquisei sobre isso, que não é permitido usar fones de ouvido nas corridas, porque é considerado meio que um doping, né, que interfere. Já ouviu falar disso, Edu? Já fala também. Nunca pesquisei não, mas já pode, falar. Né? Então, e cara, a ciência prova isso, tá? Tem pesquisa, tem estudos científicos com efeito que a gente chama de efeito ergogênico, né? Você potencializa determinada variável, né? A música é considerada um ergogênico psicológico. Ergo vem do grego trabalho e genon, produção, produzir. Então você aumenta a eficiência de produzir trabalho. Ou seja, você aumenta, né, esse vigor. Imagina uma aula de spinning sem música. Ah, não dá. Não dá. É isso aí, cara. Dançar sem música. Né? Imagina dançar sem música, exatamente. Não, quando eu treinava pra maratona, meia maratona, né, eu comecei o tempo, né, eu botava fone de ouvido, até que eu aprendi a correr sem, porque o treinador que eu tinha falou, cara, você tem que ouvir a respiração. Tira tudo, você tem que correr sem nada. Enfim, mas a gente tinha umas trilhas, baixava por BPM. Né? Já baixava naquele BPM que era do ritmo. Metia no pace ali, no ritmo. Pra quem tá assistindo, BPM é batida por minuto. E já ia nessa batidona já. E só um detalhe, gente, assim, como a gente tá falando muito de atividade física, boa alimentação, o que a gente quer aqui é o equilíbrio disso tudo.
né? É que a gente tá conversando aqui, eu lembrei que uma vez eu fui almoçar na casa do Ricardo, né? Qual foi o prato que a gente almoçou? Feijoada. Feijoada. Meu prato preferido. Então, assim... Depois do treino? Não, foi no dia de semana. Foi no dia de semana. A gente devia ter treinado de manhã. Com certeza treinado. Mas o importante é isso, gente. Assim, não é paranoia, né, cara? Não é ficar naquela coisa louca, só vou começar a ser frango desfiado também por causa disso, e né? batata doce, aipim, inhame, entendeu? Assim, lógico que tem os ciclos, como você falou, o que é que você quer com o objetivo, né? Mas como a gente que quer fazer com que as pessoas saiam do sofá, né? E eu penso assim, cara, eu não sou tão ligado assim. Por isso que você corta, tá? Eu penso assim... Vou cortar nada não, vou deixar, vai lá. Eu penso assim, as pessoas hoje, né... A minha esposa fala uma frase que é que ninguém erra sem saber. Tem fundamento. Você já vai partindo, você já sabe que... E ninguém come besteira sem saber que tá comendo besteira. Exatamente. Ninguém come biscoito recheado de chocolate achando que, porra, que delícia, que eu vou ficar forte, mas não vai. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio e a consciência também, como você colocou muito bem, cara. O que você quer, né? O que você quer? A gente sabe que somos uma máquina, né? Que a gente, porra, precisa de ter combustível, precisa de ter treino para que essa máquina rode, e cada um vai fazendo o seu, né? De acordo com, com a sua vontade. Eu acho que a palavra é essa, cara, é equilíbrio. Equilíbrio. E nem muito, nem tão pouco. Se você mais uma vez, tem que bater nessa tecla, né, cara? O Endurance, ele já te cobra muito da tua vida social. Se você fosse sacrificar mais ainda, vai deixar de ser prazeroso, cara. Então você tem que manter um equilíbrio, claro, com consciência, entendendo as suas limitações, igual a gente fez, né, Renan? Damos uma remodelada, uma repaginada no tipo de atividade física, etc. E aí você vai construindo aí a sua história, chegando no melhor jeito de que a vida é, né? Sim. Melhor assim. E eu descobri a canoa, não sei se eu te contei essa história já. A minha esposa começou a remar em 2014, 2015. E a gente ia junto pra praia, que na época eu fazia triatlo. Então ela saía pra remar e eu saía pra nadar ali na guarderia. Sim. Que era mais ou menos uma hora de treino dela, era meu treino, algumas vezes nós fizemos isso junto. Quando veio o problema do menisco, eu falei, cara, vou lá dar uma remada. Peguei um remo dela emprestado, que era meio de remo. Aí já se reinventou, se readaptou. É isso aí, isso que eu tô falando, assim, a gente vai se ajustando, porque você pensa assim, parado eu não vou ficar. Né? Parado eu não vou ficar. Porque, pra quem tá nos ouvindo agora, que pratica atividades físicas, sabe como é bom. Pra quem não tá ouvindo, vá. Porque o depois é muito bom, né? A endorfina, a serotonina, tudo que é produzido ali é muito bom, né? E eu falo de cadeira, desses benefícios, né? Vocês estão ouvindo esse podcast depois, pode ouvir o podcast que a gente gravou também com a Tati Bergamo, que a gente vai falar sobre isso, sobre os transtornos psicológicos, né? Que a gente cura através do esporte. Como melhora. Eu passei por isso e ela também passou por isso, né? Então, sim, é uma série de benefícios que a gente tem hoje, né? Que a gente que já está mais envolvido não consegue entender como é que as pessoas não praticam, né? Exatamente, cara. Assim, como você falou, assim, os hormônios, os neurotransmissores, toda a conexão neurológica, fluxo sanguíneo, melhora o funcionamento cardiovascular, você raciocina melhor, você pensa melhor, você ajusta melhor, adequa melhor o seu padrão de sono, que a gente fala da recuperação, o quanto é importante. Então é necessário movimentar-se. A gente olha para a literatura, né? Preciso sempre fazer essa referência, né? Do ponto de vista científico. Quando a gente vai para as recomendações básicas para a prática de atividade física, hoje em dia a gente tem pelo menos de 3 a 4 sessões de treinos cardiovasculares, o famoso treino aeróbio, né? Correr, caminhar, pedalar, nadar, etc. Pelo menos de 3 a 4 sessões. E hoje em dia, diferente lá da década de 90, quando eu comecei a estudar isso, né, 80, 90, hoje a gente já precisa inserir o treino de força. Porque se nós olharmos para a população mundial, vou falar do Brasil, né? A nossa população está envelhecendo. Precisa envelhecer com saúde, com qualidade de vida, porque isso tem impacto, sem querer entrar nessa seara, né, de discussão, tem impacto econômico, uma série de coisas, né? Indicadores econômicos, indicadores de saúde. Mas a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade melhor, né? Uma longevidade maior. Mais importante do que você só envelhecer, você envelhecer com saúde, né, cara?
E o processo de envelhecimento já gera essa depressão de perda de massa muscular, né, esses comprometimentos, as alterações metabólicas que a atividade física, junto com a nutrição adequada, literalmente previne e minimiza esse impacto negativo deletério aí do processo de envelhecimento. Entendeu? E eu falei isso ontem, né, no grupo, a gente conversando sobre a prática esportiva, né, e aí a gente falou sobre essa longevidade, né, e o que eu coloquei foi o seguinte: a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui, né, Deus que manda e a gente vai ficar aqui o tempo que Ele quiser, né. Uhum. E a gente pensa o seguinte, cara, se eu vou ficar aqui, eu quero ficar bem, né? É lógico, né? Até o último dia que eu ficar aqui, eu quero conseguir amarrar assim, né? Não, até o último dia eu quero conseguir pelo menos amarrar meu sapato. Né? Exato. Quando você começar a não chegar no sapato, que a barriga não deixar, cara, começou a ficar esquisito. Começar a não conseguir subir uma escada, começar a não... Né? Lógico que todas as pessoas têm suas limitações físicas, enfim, não é isso que eu quero dizer. Mas eu falo o seguinte, eu tenho que me preparar pra quando eu ficar aqui, eu quero ficar bem. Da melhor forma possível. Eu quero curtir meus filhos enquanto eu estiver aqui, eu quero poder, né? E eu tive isso justamente com os meus filhos, né? Eu tenho na data que a gente tá gravando aqui, eu tenho 3 filhos, está vindo mais um filho, né? Então vai vir um quarto aí. E chegou uma época que eu não tava conseguindo subir a escada e pegar meu filho no colo. Falei, opa, tá errado. E aí foi quando eu comecei a caminhar cada vez mais na praia e tal. Então, o corpo foi melhorando, o humor vai melhorando. São uma série de fatores benéficos aí que vão acompanhando aí simplesmente uma mudança de mentalidade. Mais um sinal que startou esse remodelamento, essa mudança de pensamento. Cara, e o importante é você ter essa percepção. Sim. Né? Você reconhecer, primeiro, se colocar na situação, né? Para quem não faz, quem tá ouvindo o podcast, não faz atividade física, experimenta primeiro. Mas assim, não é experimentar de guarda, né? Como a gente fala no boxe, né? De guarda alta, não. Cara, vai de coração aberto e recebe a entrega dos benefícios que a atividade física e uma alimentação dentro de um padrão, né? Com equilíbrio, mais saudável, vai te ofertar. E a partir do momento que você tem você entra nessa zona de controle, que não é diferente de zona de conforto, nessa zona de controle, essas saídas, né? Igual o Edu falou, o pacote de biscoito recheado, cara, tem gente que gosta. Se você tem um padrão de controle legal, vai e come seu pacote de biscoito recheado. Mas saiba que você tá fazendo aquilo ali de maneira consciente e sem culpa, né? Exatamente. Come a sua feijoada no almoço. Come a sua feijoada. Eu quero, acho que eu vou comer feijoada amanhã. Convida a gente, né? Opa. Mas, ô Ricardo, eu acho que a gente já pode começar a encaminhar aqui pro finalzinho do... Isso. Caramba, como passa rápido, passa né? rápido, cara. Muito rápido. Me fala um pouquinho da Overcups. Tem que ter mais podcast. Vamos gravar. Então, o que é a Overcups? É um projeto novo, né? A gente vem percebendo aí no cenário a necessidade, né, de mercado aí de copos térmicos, de garrafa térmica, porque todo mundo hoje em dia leva, né, o seu café, a sua bebida pro trabalho. Chimarrão. E aqui a gente consegue trabalhar com líquido quente, frio, encaixa certinho no carro, enfim, no porta-copos do carro. Então a gente teve essa ideia aí, eu junto com mais enfim, meu sobrinho, mais um grupo de amigos aí, a gente está iniciando essa empreitada aí. Eu acho que é mais um desafio, né? A vida é feita de desafio. Lógico. Mas surgiu de algum incômodo essa necessidade de trazer esse produto pro mercado? Cara, na verdade surgiu por uma análise de mercado, assim. Não por um incômodo, mas por uma necessidade que o mercado tem desse tipo de produto. Tem outros produtos em breve aí na linha que vão chegar, não é só copo térmico, mas muitas coisas com uma funcionalidade e trazendo praticidade e eficiência pro dia a dia. Overcups. E pra quem tá assistindo a gente aqui, pra quem tá vendo ou somente ouvindo, como é que faz pra encontrar aí os produtos da Overcups? Então, a gente tá iniciando, né, como eu falei, esse programa de abrangência aí no Brasil inteiro, com representantes comerciais, etc. E pode acessar o nosso Instagram, @Overcups, o over com 2 R's. Overcups, e pode fazer contato por lá. Aliás, e aí você vai lá, faz um comentário, fala que você... Exatamente. Conheceu o Overcups aqui no podcast, A Vida Melhor Assim. Ricardo, obrigado, cara, pela sua participação aqui. Eu gostaria, né? Eu não quero nada. Eu só sugiro, mas eu gostaria que você deixasse aí um recado para aquele ouvinte, para aquela pessoa que tá assistindo a gente agora e que falta aquela viradinha de chave, assim.
Queria que você deixasse 2 recados. Um Tá, como vamos lá. praticante e outro como nutricionista. Primeira dica, como praticante de atividade física. Estabeleça desafios pessoais, metas pessoais. E vá atrás dessas metas. Organize-se e planeje-se. E aí vai e executa. Acho que fechou. Dica 1. Dica 1. Como profissional de nutrição agora, equilíbrio. Tem que ter organização e traçar também objetivos. Se você faz atividade física, linka a intervenção nutricional, o planejamento nutricional aos seus objetivos com a atividade física. Seja para rendimento físico, melhora de composição corporal, qualidade de vida ou tratamento de alguma doença também. Tá? Equilíbrio para tudo. Como Lifeaholic. Como Lifeaholic, movimente-se, cara, não para. Não para, porque o desafio, cada hora é um desafio profissional, na vida pessoal, enfim. Eu acho que a vida, ela é melhor assim quando a gente se desafia e se coloca à prova, se testa. Você combinou dele falar o slogan do programa? Ainda não. Não. A vida é melhor assim, tá? Pois é, a vida é melhor assim. E agora, como uma pessoa comum, entre aspas, né? Que nem todos somos, mas, enfim, uma pessoa que tem uma vida familiar. Então, foco, acho que é a palavra-chave, assim. Foco na sua família, respeito à família, foco no trabalho, foco no que você está fazendo naquele momento e faça o certo. Acho que é isso. Fazendo Fechou? certo. Fazendo certo, a vida fica melhor, né? A vida é melhor assim. Maravilha, maravilha. E aí, Edu? Ricardo, muito obrigado, cara, pela Show. conversa. Gostei, curti. Eu acho que a gente vai ter outra depois, com certeza. Bora, vamos fazer. Para falar um pouco sobre suplementação, uma coisa mais específica, mesmo direcionada para a turma aí, né? E você que está nos ouvindo e nos assistindo. Exatamente. A gente quer deixar aqui o nosso agradecimento pelo seu download, obrigado pelo seu view, né? Você que está mandando seu feedback pra gente, mandando as suas mensagens, diz pra gente como que nós estamos colaborando com você, né? Como que esse programa colaborou contigo. Conhecer um pouquinho mais o Ricardo aqui, vai lá no filme do Bop, lá vê, procura ele lá e fala, ó, achei você no momento tal, dá esse feedback, tenho certeza que ele vai dar risada, vai achar legal, vai ser bacana receber esse carinho da audiência. Eu sou Renan Cirilo Alves, @recirilo, em todas as redes sociais e, juntamente com o Edu Cozendei, manda aí a sua arroba e o seu... Edu Cozendei. Seu perfil, e você tem um perfil pessoal também? Além do pessoal, e na verdade pessoal profissional, né? Se o pessoal tiver interessado em acompanhamento nutricional online, né? A pandemia, esse período aí, abriu essa possibilidade. Nutricardo Sodré. É Nut Ricardo Sodré. Nut Ricardo Sodré. É isso aí. Exatamente. Então, até a próxima. Um grande abraço e tchau. Falou. Solta tchau, a tchau. vinheta.